O McDonald's está em todos os lugares. São mais de 2.200 restaurantes por toda a América Latina e mais de 1.000 só no Brasil. Se a gente for olhar para o mundo, são mais de 39 mil restaurantes do Arco Dourado espalhados por 122 países. O grande diferencial do McDonald's poderia ser o seu saboroso molho, suas incríveis receitas ou aquela batatinha bem dourada. Mas na verdade o que diferencia o McDonald's é a sua consistência. Apesar de existirem algumas diferenças regionais, como o McMolettes no México, o McLobster nos Estados Unidos e o McFlurry de ovo maltine aqui no Brasil, você sabe que se você estiver na Espanha, no Japão ou em qualquer lugar do mundo e for no McDonald's, você vai encontrar o menu principal com Big Mac, com nuggets e com a clássica batata frita. Isso significa que os mesmos itens estão sendo feitos da mesma maneira, com os mesmos ingredientes, em economias bem diferentes. Mas um Big Mac não tem o mesmo preço ao redor do mundo. Hoje aqui no Brasil um Big Mac custa R$ 21,90. Se a gente fosse cobrar o equivalente lá na África do Sul, a gente pagaria R$ 61,77 rands por um lanche. Mas um Big Mac lá custa R$ 33,50 rands. Por quê? O McDonald's define o preço do seu menu baseado em uma série de fatores, como custos trabalhistas, aluguel, ingredientes e níveis de renda locais. Parece que o preço do Big Mac pode ser bastante coisa pra gente. E foi exatamente isso que a The Economist pensou quando ela criou o índice do Big Mac. A revista criou esse índice em 1986 como um guia informal para comparar a paridade do poder de compra entre duas moedas diferentes. E vamos para os conceitos econômicos agora. Poder de compra é a capacidade de adquirir bens e serviços com uma determinada unidade monetária. Deixa eu explicar. Nos Estados Unidos, o custo de 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e pão com gergelim é de $5,66. E aqui no Brasil, o custo é de R$ 20,90. Mas R$ 21,90 são equivalentes a $4,35. Isso significa que nos Estados Unidos você consegue comprar 17% de um Big Mac com $1, enquanto no Brasil você consegue comprar 23% de um Big Mac com o mesmo dólar. Então, de acordo com o Big Mac, o poder de compra de $1 no Brasil é maior que nos Estados Unidos. Eles ganham mais pela mesma quantidade de dinheiro. Isso significa que o real está subvalorizado em termos de taxa de câmbio em 11%. Pelo menos de acordo com o índice do Big Mac. A teoria da paridade do poder de compra, proposta pelo economista suíço Gustav Kessel, considera que existe uma taxa de câmbio de equilíbrio para a economia de um país. De acordo com essa teoria, duas moedas estão em equilíbrio quando o preço de mercadorias idênticas são iguais. Em outros casos, a moeda vai estar subvalorizada ou supervalorizada, e é isso que o índice do Big Mac tenta mostrar. Então vamos olhar para os principais números. Na Rússia, o custo de um Big Mac é 135 rublos. Isso equivale a R$ 9,38. Esse é o Big Mac mais barato em termos equivalentes ao real no mundo hoje. Isso significa que pelo custo de um Big Mac brasileiro, você consegue comprar quase 3 Big Macs russos. Mas se a gente for olhar o preço comparando com o dólar, os Big Macs mais baratos do mundo são Líbano, Rússia, Turquia, África do Sul, Ucrânia e Azerbaijão. Enquanto os mais caros são Suíça, Suécia, Noruega, próprios Estados Unidos, Israel e Canadá. O que é muito interessante também é olhar quanto tempo uma pessoa demora para ganhar o suficiente para comprar um Big Mac em várias cidades ao redor do mundo. Essas estatísticas são de 2015, então elas estão um pouco defasadas, mas de qualquer jeito eu resolvi trazer elas aqui porque eu achei muito interessante. A cidade em que você ganha mais rápido o valor de um Big Mac é em Hong Kong, você demora aproximadamente 8,6 minutos. Do outro lado da balança, a gente tem Nairobi, no Quênia, que demora 172 minutos para conseguir comprar um Big Mac. Aqui no Brasil, usando os dados atuais e fazendo uma conta de padaria, se você ganha um salário mínimo, você teria que trabalhar 199 minutos para comprar um Big Mac. Mas assim, esse índice não é perfeito. A própria The Economist reconhece que essa é apenas uma ferramenta para tornar a teoria da taxa de câmbio mais digestível, se é que você me entende. Por exemplo, é de se esperar que os preços dos hambúrgueres sejam mais baratos em países mais pobres do que em países mais ricos, porque o custo da mão de obra nesses países são menores. Foi pensando nessa crítica que a The Economist produziu o índice do Big Mac ajustado pelo PIB per capita, para assim dar uma noção melhor do preço do Big Mac dentro da realidade do cidadão daquele país. PIB é a soma de todos os produtos e serviços finais produzidos no país. No PIB per capita, a gente pega esse número e divide pela quantidade de habitantes que existem naquele país.
E quando a gente olha para o índice ajustado, a gente vê que o Brasil é um dos que lideram a lista dos mais supervalorizados. Baseado na diferença entre o PIB per capita dos Estados Unidos e do Brasil, o Big Mac deveria custar 41% menos. O Brasil sempre aparece como um ponto fora da curva, já que a nossa renda é de país em desenvolvimento, mas o preço dos hambúrgueres é de país desenvolvido. Mas o problema é que mesmo o índice ajustado pelo PIB não contempla questões como a cultura do país, como a posição estratégica da empresa dentro daquele país, entre outras coisas. Mesmo assim, o índice do Big Mac virou uma referência internacional e está presente em um monte de livros sobre economia e estudos acadêmicos. Independente de qualquer coisa, esse índice é uma forma de ensinar economia básica de uma maneira bem gostosa. Tava com fome. Queria ter sido patrocinado. Mac, patrocina nós.